Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Você está no Aguiar Dev Talks. Eu sou o Thiago Aguiar, seu host, e hoje, no programa 38, nós finalmente voltamos para a parte 2 desse programa, o Roadmap do Front-End, a segunda parte. Hoje com a gente aqui, a Adriana, para nos ajudar a contar um pouquinho desses desafios que você vai encontrar ao longo do caminho, né? E aí, Adriana, seja bem-vinda aí mais uma vez e muito obrigado pela sua participação. Olá, pessoal. Olá, Thiago. Olá, Yuri. Muito obrigada por ter me chamado. Agora a gente vai fazer a segunda parte. Se vocês não assistiram a primeira parte, procurem aí o episódio da plataforma que vocês estiverem assistindo, o episódio 1 do Roadmap de Front-End. E a gente vai falar sobre o episódio 2 agora, as outras tecnologias que a gente usa para se tornar um desenvolvedor front-end. Eu sou desenvolvedora de software front-end já faz uns 3 anos, mais ou menos. Já passei por várias empresas grandes, como Accenture, Santander, Itaú. Então, vou trazer aqui a minha experiência que eu tive nessas empresas. Show de bola. E com a gente aqui também o Yuri. O Yuri, né, o nosso novo host aqui, já posso praticamente dizer, não é o Peixoto, apesar de... É que esse aqui tem menos barba e mais cabelo, né? A gente deu uma troca aqui. Boa! E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o cara do back aqui, querendo me aventurar um pouquinho aí para conhecer esse roadmap de front-end. Já sigo a Adriana aí nas redes sociais, vejo que é massa o conteúdo, então não podia perder esse papo aqui e pretendo aprender bastante aqui com essa conversa. Show de bola! E falando em redes sociais, não deixe de nos seguir aí nas redes sociais, todos os links na descrição, todas as redes aí, só procurar Aguiar Dev ou Aguiar Dev Talks. Lembrando que esse podcast também está no YouTube, além das plataformas de áudio. Se você procurar Aguiar Dev Talks, é o podcast do Aguiar Dev, que é um canal onde você encontra tutorial, vídeo. E eu espero que quando esse programa for ao ar, você possa encontrar mais conteúdo lá, porque não está muito movimentado. Mas até chegar lá, esse programa sair, vai ter conteúdo novo lá, então aproveite. E bora lá, vamos começar pelos frameworks de JS. Chegamos nos queridinhos, né? Cada um desses aqui dá para fazer um programa só sobre eles, mas hoje vamos apenas apresentá-los aqui, né? Temos os queridinhos, existem vários, né, aí no mercado, mas indiscutivelmente os mais famosinhos aí do momento é o React, o Angular e o Vue.js, né? Vou dar meus 5 centavos aqui, que né, eu como o Yuri sou o cara do back, né? Então minha contribuição vai ser esses 5 centavos rapidinho. Mas a única coisa que eu sei, e aí talvez acho que a Adriana vai conseguir complementar bem melhor por causa da experiência dela, mas eu, por exemplo, quando eu sempre estava querendo saber um pouquinho mais do front-end, queria aprender um pouquinho de alguns dos frameworks, e na hora da escolha, né, entre as comparações que o pessoal tinha, falava que o Vue, ele tinha uma curva de aprendizado menor, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção, mas assim, o que eu via muito falar assim, extremamente era React, né? Mas aí tem esse lance da curva de aprendizado, e aí, se você puder falar um pouquinho deles aí, né? E também se essa história da curva de aprendizado é verdade, é mito, vai de cada um, como é que funciona? Eu acho que essa parte da curva de aprendizado vai muito da experiência que a pessoa tem. O meu primeiro contato com framework foi com Vue. Na verdade, foi meio estranho, porque eu entrei numa empresa que a pessoa que fez a arquitetura do front-end sabia muito de Angular, mas daí ela decidiu fazer um teste em produção e fez tudo em Vue. Então ficou um Frankenstein. Mas a galera fala de modo geral que Vue é muito fácil de aprender. Eu, sinceramente, nesse Frankenstein, eu tive bastante dificuldade de entender como as coisas funcionavam, mas depois eu fui descobrir que é essa mistura, né? E, para ser bem sincera, eu achei a documentação do Vue um pouco confusa, eu não gostei tanto quando eu fui aprender. Eu gostei bastante da documentação do React e do Angular, acho que elas são bem mais acessíveis, com bastante exemplo. E, principalmente, o React tem uma comunidade muito forte, muita gente sempre ajudando. Tem vários, até meetups aqui em São Paulo. Acho que no Brasil deve ter também. Mas tem muita gente usando o React e ajudando todo mundo a usar o React também. E daí, falando um pouco mais sobre estrutura, o Angular, ele é um framework mais estruturado. Então, quando você vai utilizar o Angular, já vem muita coisa pronta em relação à arquitetura. Então, a forma que você vai utilizar é bem padronizada.
Quando você vai utilizar React e Vue, você tem uma liberdade muito maior para fazer as coisas. Então, isso vem com duas coisas, uma coisa positiva e uma coisa negativa. A parte positiva é que quando você usa Angular, vem tudo prontinho, é mais difícil de você se perder. Mas se você quer fazer uma coisa diferente do normal, daí você já se... E com React e Vue, você tem muito mais liberdade, mas daí a parte ruim é que se colocar na mão de pessoas que não têm muita experiência e não tem alguém supervisionando muito bem, saem umas coisas bizarras. É o problema da flexibilidade, né? É sempre isso, né? Você dá um negócio flexível na mão e a gente sabe, né? Que às vezes pega o dev num dia não muito bom, ele tem alguma ideia brilhante, sempre pode não sair algo muito brilhante, assim como ele achou que seria, né? Sim, o legal do Angular é que é um framework mais antigo, então já passou pela mão de muitos consumidores, muitos clientes, então vários bugs já foram resolvidos. E também, quando você instala o Angular, ele já vem com TypeScript. Eu sou muito fã de TypeScript, então não tem aquela coisa de você chegar e vai trabalhar com Angular e não ter TypeScript, muito difícil. E com Vue e React é opcional você utilizar TypeScript, né? Então, eu sempre quando chego falo, se eu tô vendo uma empresa e tudo mais, eu falo, vocês usam TypeScript, porque para mim faz muita diferença. Adriana, eu ouvi falar sobre o Angular que existe uma diferença mesmo dentro do Angular relacionada à versão tal. Existe um antigo AngularJS, eu acho, e uma versão nova do Angular que a galera diz que é uma mudança muito brusca, né? E eu nunca entendi o porquê. Tu consegue explicar o que é essa diferença que teve dentro do Angular? Eu nunca trabalhei com a versão antiga do Angular, só trabalhei com a nova, então não sei dizer muito bem, mas a galera fala que assim, quando tem que migrar o front-end é bem diferente, mas não sei dizer o que veio de diferente. Mas mudou a partir de qual versão? Eu acho que é da 8, se eu não me engano, não sei. Eu entendi, eu tô falando como um completo leigo aqui de front-end, né, mas eu entendi conceitualmente como tu falou. O Angular, ele é como se fosse aqueles nossos frameworks mais estruturais, que permite a gente fazer as coisas de uma forma mais simples, porque já está ali prontinha pra gente. E o React, eu entendo que ele é aquele cara componentizado, que dá uma liberdade enorme pra gente fazer as coisas, né. E como você falou, eu também enxergo, né, e tem as vantagens e desvantagens para cada um dos lados. Mas, do seu ponto de vista, vamos supor, dentro de uma empresa, do mercado de trabalho, qual você se sentiria mais seguro assim, em adotar? A flexibilidade do React ou a maturidade do Angular de ser estruturado? Tem uma opinião em cima disso? Agora, meio polêmico isso. Bom que dá, viu? Oi? É bom que dá, viu? Eu acho que para trabalhar o Angular, inclusive o Angular, ele tem essa arquitetura mais forte, o Vue também tem uma arquitetura, e o React é o que é mais, assim, jogadão, digamos assim. Tanto que a galera fala que o React, tem muita gente que defende que o React não é framework, e sim uma biblioteca, justamente porque você consegue fazer as coisas meio que do jeito que você quer. E já no Vue você consegue dar uma estilizada, mas ainda tem uma estrutura, e no Angular tem essa estrutura bem forte. Para trabalhar, assim, eu gostei de trabalhar com Angular, só que a minha maior dificuldade é que as empresas que utilizam Angular normalmente são empresas que têm uma cultura mais antiga, uma cultura mais sólida, que não dá aquele espaço para você inovar muito e criar coisas novas e fazer diferente. O que faz sentido usar Angular. Eu ia falar isso agora. Então é meio que uma briga interna dentro de mim. Eu gosto de Angular, mas eu prefiro trabalhar em empresas que são mais assim, rápidas, mais para frente, e essas empresas acabam utilizando React. Então, eu foquei em estudar mais em React justamente para trabalhar nas empresas que eu tinha vontade de trabalhar. Legal. Mas acho que o melhor dos mundos seria uma startup usando Angular, por exemplo. Show de bola, show de bola. Gente, passando aqui pro próximo, né? Na primeira parte, a gente tinha comentado sobre CSS, não tem como falar de web sem falar de CSS. E aqui a gente tem um tópico exclusivo de CSS moderno, né? Isso aí para mim é novidade. Aqui estamos falando sobre, nós temos dois tópicos, onde tem o Styled Components. Nossa, meu inglês acabou aqui, não consigo falar mais nada. E tem os CSS módulos, né?
eu já vi Style Components, vi que, puxa, ele te traz algumas facilidades, te traz alguns como se fosse criar variáveis, eu não sei se isso já era do CSS antes, enfim, tem alguns recursos legais, interessantes. Agora, CSS Modules eu não conheço, assim, não conheço. Aí eu ia te perguntar, Diana, o que você pode nos ajudar aqui a explanar um pouquinho sobre esse ponto do CSS moderno? Beleza. Fazendo um overview assim, de CSS, a gente tem algumas metodologias que a gente ajuda a escrever o CSS de uma forma mais escalável. Quando o CSS, por padrão, ele vem aquele padrãozão do CSS que a gente conhece, a gente até consegue criar variável com CSS puro, mas é uma coisa muito limitada. E o grande problema é quando você começa a trabalhar numa aplicação muito grande, que tem várias páginas, várias estilizações, é manter tudo isso organizado. Porque às vezes tem toda uma hierarquia no CSS de você criar uma classe, criar um ID, e às vezes sobrepor de outro lugar, porque essa classe está sendo utilizada em várias páginas, por exemplo. E daí, contando com isso, criaram algumas metodologias para escrita e organização, por exemplo, como a BEM, que é uma forma de você escrever o CSS numa organização, pode-se dizer até que é uma arquitetura de CSS, para sempre ficar padronizado. Eu quero colocar esse botão aqui uma classe, então essa classe vai se chamar tal. E daí tem toda uma regra que você utiliza para usar o BEM e justamente ficar uma forma mais escalável. Só que mesmo com o BEM, a gente ainda tem alguns probleminhas. E antes de falar sobre esses problemas e falar sobre Style Components e CSS Modules, queria falar um pouco sobre pré-processadores. Também tem a parte de pré-processadores, que a gente pega o CSS e transforma ele meio que num super CSS. A gente consegue criar variáveis, consegue criar funções, consegue criar uma lógica dentro do CSS, que antes a gente ficava muito preso a utilizar o JavaScript para a gente conseguir estilizar o nosso site. Então, com o Sass, a gente consegue fazer isso de uma forma mais dinâmica, às vezes não precisando colocar o JavaScript no meio. E mesmo com tudo isso, a gente tinha alguns problemas. Por exemplo, você cria uma classe e mesmo assim ela sobrepõe alguma coisa que está em outra página. Uma coisa que deveria ser vermelha fica azul. E isso é muito importante quando a gente fala, por exemplo, eu estou trabalhando com uma aplicação React e eu tenho vários componentes. E eu quero que aquele CSS seja só daquele componente. Então, quando a gente utiliza um CSS mais moderno, a gente faz da forma de deixar esse CSS apenas para aquele componente e não virar de tudo. Se você fizer um CSS normal numa página numa aplicação de React, você pode criar uma classe, mas essa classe vai poder ser usada em outro componente. E quando você utiliza tanto o Style Components como o CSS Modules, você consegue utilizar aquela classe só ali. Então, você meio que encapsula aquele CSS. Pô, legal. E eu achei interessante porque, por exemplo, a gente do back sofre com algumas coisas parecidas com o que você falou. E, por exemplo, a ideia de você componentizar o CSS ali dentro, eu fiquei imaginando aqui, beleza, eu tô evitando um problema da questão de mudar e outro componente, que não era previsto aquilo. Mas existe o risco, por exemplo, de você ter, não sei, duplicação de código de CSS para levar para um outro componente, já que aquele está fechado naquele componente, porque geralmente a gente tenta evitar, né, duplicação de código, por isso tem aquela forma central. E aí eu vejo que o CSS estaria ali para aquilo, né? O botão, sei lá, com o nome tal, vai ser vermelho em todos os cantos que usarem ele. Mas, como você falou, se componentizar, eu evito esse problema. Mas será que no caso também de você ter que duplicar lá, tem esse tipo de problema também para o front? Sim, tem esse problema e tem uma solução que é usar styles globais. Então, por exemplo, você tem um botão e você vai ter a estilização daquele botão. Aquilo ali, você pode deixar ali. Mas eu vou criar uma classe que é tipo text center, por exemplo. Toda vez que eu usar essa classe, eu quero que centralize no meio. E é uma classe meio que global, eu posso utilizar no código inteiro. Então, eu posso colocar ela nessa pastinha que fica o meu CSS global, justamente para não ter que ficar repetindo CSS e também aumentar o tamanho da minha aplicação. Legal. Mas isso é uma coisa que é muito importante ter uma pessoa mais sênior, não em relação à senioridade de cargo, mas em senioridade no projeto, que tem um conhecimento muito macro
de como funciona toda aquela aplicação, da onde tem aquelas classes, para fazer um code review de tudo que entra. Então, quando eu estava na minha primeira empresa, já estava quase 2 anos lá, eu era responsável por fazer o code review de tudo que entrava. Porque meio que o código inteiro, assim, da aplicação do front estava na minha cabeça. Eu olhava uma coisa e falava, pô, essa classe aí já tem em outro lugar. Isso aí tá repetido. Daí eu já colocava um comentário, dá uma olhada no arquivo tal, tira a classe de lá, transforma numa classe global e dá uma limpada. Então também é muito importante não só fazer o código, mas sempre estar refatorando e ter pessoas que têm essa visão bem macro da aplicação, justamente para, ao mesmo tempo que está colocando um novo commit, está enxugando as coisas que estão ficando complicadas. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo, porque, por exemplo, posso dizer na minha época, sei lá, 10 anos atrás, quando eu trabalhei numa fábrica, e numa fábrica de software eles meio que colocam o desafio para você resolver. Então, o desafio que eles me deram, desenvolve essa parte do front aqui. E aí tinha que fazer umas paradas em CSS, eu disse, beleza, cara, vou fazer aqui. Criei a minha arquivo de CSS e comecei a fazer. Depois que, sei lá, uma semana de código lá implementado, quando eu subi, o tech lead olhou e disse assim, cara, para que tu implementou esse CSS? Esse CSS já existe, tá aqui, era só tu usar ele. Né? Então, assim, esse tipo de problema realmente acontece, né? E é importante ter essa visão de cima, como você falou, porque senão eu estaria subindo um arquivo CSS lá, cheio de código novo, sendo que já existe um lá. E se isso, né, vai para frente, lá no meio do projeto ninguém sabe qual arquivo usar, né? Porque tem 2, tem outro aqui interno, depois tem um terceiro. Então, realmente tem que ter essa vista técnica aí, foi um ponto bem importante que você trouxe. Inclusive um adendo para as empresas ou pessoas que estão em cargos mais de gerenciamento de pessoas. Uma pessoa que está há mais tempo no projeto, ela acaba sendo mais sênior, às vezes não tendo tanto conhecimento técnico, mas tendo conhecimento da parte de projeto, de negócio, de código. Então, valorizem esses profissionais, porque às vezes você pode trazer uma pessoa que tem 5 anos a mais do que aquele profissional para a empresa e ele não vai conseguir fazer o que o profissional que está ali há 2 anos consegue. Isso é muito verdade, porque, putz, tem gente que... Meu, não adianta. Isso é ilusão, né? Não adianta a pessoa conhecer do projeto. Tem um conhecimento que só existe dentro da empresa. Não adianta. Você vai contratar alguém de fora para fazer milagre, né? Você já viu esse filme aí acontecer? Isso não funciona. Mas não adianta dizer... Ainda bem, assim... Adianta como funcionar, mas para a empresa, tem muita empresa que não vai ouvir isso, vai fazer, vai errar, espero que um dia possa aprender. Mas aí falando, né, ainda um pouquinho desse CSS moderno, é um caminho meio que sem volta, né? Você começa a fazer desse jeito, você não quer mais fazer de outro jeito, porque, né, tem todas essas vantagens que você falou. E falando em vantagens, eu vou puxar a sardinha aqui de um carinha, CSS Framework, um carinha que trouxe muitas vantagens, possibilitou muitos projetos saírem do papel muito rápido e deixou até como é que eu posso dizer, muito site, quando você olha e bate o olho, né, que foi foi feito com esse framework, né, que é o Bootstrap, você olha e você fala, nossa, esse site cara de Bootstrap, né, que a pessoa colocou lá aquelas divs, aquelas coisas lá, para nossa, muito Bootstrap aqui. Aí eu ia perguntar da tua experiência, né? Eu mexi muito pouco, assim, quando eu tive contato com o Bootstrap, peguei o bonde andando, não cheguei na época da decisão, né? Então, do que você já viu, seja de você também ter pego um projeto em andamento, ou você ter participado da decisão do que vamos utilizar, Bootstrap, ele tem espaço hoje no mercado? Você vê pessoas talvez cogitando em usá-lo? Ou as pessoas realmente, ele nem é citado mais? Como é que é isso hoje em dia, ainda baseado na tua experiência? Olha, quando eu estava trabalhando no Santander, a gente tinha uma landing page, que não era nosso web app, era a nossa landing page, e a gente decidiu usar Bootstrap justamente porque a pessoa que lidava com a landing page, ela não era uma pessoa 100% dev front, era uma pessoa que trabalhava também com a parte de marketing, trabalhava com toda essa parte de tagamento, conexão com o Google Tag Manager e tudo mais. Então, a especialidade dela não era fazer o site, era meio que a pessoa estava aprendendo. Então, a gente decidiu colocar o Bootstrap, e daí a gente também criou estilizado, né? Não tem a cara do Bootstrap, mas a gente criou classes para estilizar. Mas é muito bom utilizar o Bootstrap justamente quando
É um projeto que não é tão grande, é um projeto que não precisa de tanta estilização e que tem várias coisas fixas. Essa landing page que a gente tinha muitas coisas fixas que não mudavam, não precisava de JavaScript também. Então, eu vejo muita utilidade no Bootstrap, mas para projetos específicos. Se for fazer um projeto muito grande, trabalhar talvez com um framework ou uma biblioteca, faz mais sentido usar um Style Components, tudo mais. Mas para fazer uma landing page, facilita muito o Bootstrap. Já vem tudo prontinho ali, você utiliza as classes, mantém uma padronização também, que é legal. Mas é aquela coisa, se você está querendo virar dev front, talvez não seja uma coisa para investir tanto tempo. Acho que é legal conhecer, porque querendo ou não, quando você entra numa empresa, já vai ter várias classes de CSS pronta e você tem que aprender a utilizar as classes que tem naquele projeto. Então, se você estiver treinando e utilizar Bootstrap, você vai estar dando uma simulada, como é numa empresa, de chegar num lugar e já ter várias classes prontas e você ter que se adaptar àquela estrutura de design, de classe e tudo mais. Mas não sei, eu acredito que para uma diferença, tipo, de colocar no currículo, não seja, assim, uma coisa tão alarmante, tipo, positivamente. Uma coisa que vai, assim, nossa, fazer o olho do recrutador brilhar. Porque a maioria das vagas que eu vejo para dev front não está utilizando o Bootstrap, mas é um conhecimento válido. Eu vi que, eu acho que a gente tem uma batalha de conceitos aí, até na parte do back, né? Eu acho que a gente pode equiparar com o Bootstrap, né? A gente tem aquela velha questão, será que tudo precisa nascer como microserviço? Será que não existe espaço mais para o monolito? A gente vê na experiência que às vezes não. Às vezes um monolito atende perfeitamente bem um projeto aquele específico, que vai atender uma necessidade bem peculiar. E microserviço é escalável, quando você vai fazer um projeto bem mais robusto. Então eu entendo que o Bootstrap entra nesse comparativo. Se você precisa ali, sei lá, aquele CRUD simples de um sistema de biblioteca, não sei, algo bem nativo ali da empresa, bem específico, o Bootstrap ainda se encaixa, né? Poderia dizer dessa forma, Adriana? Sim. Pô, legal. E assim, você falou aí do Bootstrap no currículo, eu me lembro que quando eu migrei uma aplicação legada, que era HTML puro, com CSS dentro da HTML lá, migrei e a gente colocou o Bootstrap tudo, pô, me orgulhei tanto, foi uma das primeiras coisas que eu coloquei no LinkedIn, mas você falou agora, eu vou já editar lá no meu LinkedIn. Não tire, todo conhecimento é válido. Não, é justamente o que eu ia falar. Mesmo eu sendo de back, até conhecido aquele Bootstrap, mas isso já tem um tempinho, eu acho que nem existia ainda a fama do React e tal, mas são conhecimentos que são válidos, né? O Bootstrap, como o tempo vai passando, outras tecnologias vão surgindo e você precisa estar acompanhando elas, você não precisa também descartar as tecnologias que já são maduras hoje em dia e que existem para um determinado propósito. Então, o Bootstrap é válido, né? Eu usei para uma determinada necessidade e acho que vale a pena o conhecimento. Mas você também precisa acompanhar as tendências. A gente sabe que existem frameworks aí bem mais robustos que talvez muito mais mercado para eles, né? Então fica a dica aí. É aquela coisa, se tem uma empresa que você quer entrar, a melhor coisa para você fazer é abordar as pessoas no LinkedIn ou ver se tem uma vaga de emprego aberta, ver as tecnologias. E daí, se naquela vaga tem Bootstrap, daí vai com tudo, estuda Bootstrap. Mas se tiver outra forma de usar o CSS, eles usam SAS, sei lá. Ou às vezes ele pode até usar SAS com Bootstrap, Style Components, vai saber. Dá para misturar tudo isso. Então, o importante é você ver as vagas que você tem interesse e estudar o que está em alta no mercado. Às vezes o que está em alta aqui em São Paulo não é o que está em alta, sei lá, no Maranhão. Que às vezes tem também essa tendência mais regional, da galera tá numa empresa aqui em São Paulo, daí vai... É que São Paulo é muito grande, mas imagina uma cidade menor, que tem, sei lá, menos desenvolvedor, e desenvolvedor, querendo ou não, vai migrando. Para onde ele migra, ele acaba levando a tecnologia que ele mais gosta também, para criar projetos novos. Então é muito importante você ver as vagas na tua região, se você não vai trabalhar remoto. O que as vagas estão pedindo, que tipo de tecnologia elas estão pedindo, porque a demanda muda para lugares, países, e também com o tempo muda. E Yuri, não vou deixar o Yuri esquecer não. O Yuri tinha uma pergunta aí de um negócio de velho também para fazer. Faz aí. Eu sou o tiozão aqui do podcast, né? Mas é uma tecnologia que eu trabalhei ainda antes mesmo de ter trabalhado com Bootstrap, era um cara chamado jQuery.
né? Tinha o jQuery e tinha um cara chamado Ajax também, que a gente usava bastante para fazer requisições assíncronas ali para um determinado para um projeto, né? E aí o Diana tá segurando o choro, Yuri. E aí eu te pergunto, antes do Bootstrap, esse cara, o jQuery, ainda tem mercado para ele? Será que vale a pena ainda dar uma lida ali na internet sobre esse cara ou ele morreu de vez? Nossa, em empresa eu nunca trabalhei com jQuery. Te falei? Eu não te falei? O tempo Mas, assim, passa para todo certeza, mundo. Com certeza deve ter empresa que ainda tem código legado e tem. Mas eu, particularmente, nunca trabalhei. Só vi videoaula, fiz projetinho, mas eu nunca trabalhei com. Gente, carreira de front-end é assim, tem que se atualizar, olha o que tá no mercado. Não adianta você ir para o antigo, ou então, talvez, como a Adriana falou, num determinado mercado ali, regional, talvez tenha algumas aplicações legadas que ainda exigem aquele conhecimento. Mas eu penso assim, carreira front, vise alto, olhe como é que está as tendências da tecnologia e os frameworks mais atuais. Acho que vale bem mais a pena. E o jQuery, eu acho que ele surfou muito em uma mesma onda do Bootstrap, né? Ele era um carinha que ajudava, eu acho que ele fez muito sucesso, vocês estavam falando aqui, eu estava lembrando, acho que ele fez muito sucesso numa época onde o JavaScript ele não fazia muita coisa, né? Se comparado ao que faz hoje. Né? Então, para fazer não sei o que, era mó trampo para você fazer, né? Com JavaScript. E aí o jQuery encapsulava toda aquela pancada de coisa, né? Igual o Bootstrap também encapsulou um monte de coisa, mas também tem outro ponto, né? Por debaixo daquele capô do Bootstrap, cara, tem a parafuseta da rebimboca, um monte de coisa que com o tempo se provou que o JavaScript conseguia resolver aquilo de uma forma mais fácil, né? E aquilo, o que era tempos atrás uma vantagem, começou a virar um peso, né, no front-end, toda aquela coisa de carregar arquivo, processamento daqueles arquivos e tudo mais. E enfim, cá estamos, 1 milhão de frameworks no JS. Enquanto conversamos, já nasceu uns 3, né? Não podemos esquecer. Fazendo a vez aqui do Peixoto, que não está aqui, para quem não sabe, né, tá chegando aqui agora, o Peixoto é QA, vamos falar um pouquinho de teste no front-end, né, e para mim, de novo, né, que sou do back, a parada que eu demorei para ouvir, eu ouvi falar de teste no front-end quando eu tive meu contato com React, que foi ali em 2018, mais ou menos, e ali se falava de teste, mas antes de... Aí, me parece que eu nem estava isso na pauta, tá, gente, mas me parece que o teste... você poderia testar a sua função JS, né? Eu acho que não necessariamente você precisa só fazer testes por estar usando o framework, mas me parece que os frameworks impulsionaram essa prática de testes, não sei, é uma impressão minha. Então, quero perguntar para você, Adriana, se você sente isso também, né? Se tem alguma percepção parecida. E se você já trabalhou com testes também, né? Aqui a gente tem 2 carinhas que provavelmente são os mais famosos, né? O Jest e o Cypress, né? Eu não lembro o que eu usei na época que eu trabalhei nessa empresa, mas perguntar também se você usou esses carinhas, se você usou outros carinhas, enfim. Uhum. Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem uma cultura muito forte de testes no front-end. É uma coisa que está começando. Nas empresas brasileiras que eu trabalhei, não tinha essa cultura de testes, e às vezes até tinha, sei lá, coverage de 75%, mas você ia ver o teste e eram uns testes assim que eu não considero teste, eu não sou back, mas eu olhava aquilo tipo, vamos validar se o botão está... Você consegue pegar a cor do botão, por exemplo. Às vezes, quando você vai fazer o upload de uma foto, quando não fez o upload, tá cinza. Quando tá fazendo o upload, tá amarelo. Se deu erro, tá vermelho. E se deu certo, tá verde, por exemplo. Tem essas partes que dá para fazer, mas o que eu via normalmente só validavam se quando a pessoa entrava na página tava cinza. O ideal seria fazer um mock do retorno da API para validar todos os status e tudo mais. Então, o que eu sentia muito que em empresa brasileira, os testes do front é mais uma forma de mostrar para o pessoal de negócio que a coisa está funcionando bem. Mas, sinceramente, acho que teste no front tem muito a ser melhorado. A minha experiência que eu estou tendo na empresa americana que eu estou trabalhando,
é outra vida. Teste no front é super requisitado. Quando você já faz qualquer coisa no código, já tem que ter teste, tem que ser um teste bom, bem feito. E o legal, eu não sei se isso tem no back também, porque eu não tenho muito conhecimento com back, mas no front a gente tem o unit test, que é o teste unitário, que a gente vai testar pequenas partes do código, e daí para isso a gente usa o Jest. E a gente também tem o end-to-end, que é o teste de ponta a ponta, e daí a gente usa o Cypress para isso. Que o Cypress, ele realmente simula como se fosse um usuário clicando e navegando por todas as páginas e tendo o comportamento esperado. Então, a junção desses dois é muito bom. E uma tendência que eu vi nas empresas de fora, na verdade, só nessa empresa que eu trabalhei, né? Não sei como são nas outras. Mas na empresa que eu tô, a gente não tem QA. Porque a cobertura de testes, desses dois testes, é tão boa, e o desenvolvedor também tem uma sensação tanto de dono, que a gente não tem QA. A gente tem um QA, que é meio que para o produto inteiro, para fazer testes assim muito macros, mas na squad não tem QA. O que eu via nas empresas brasileiras era que cada squad tinha um QA. Então, eu sinto que nas empresas americanas, por ter essa coisa do teste ser muito mais importante no front-end, não tem essa necessidade de ter QA em todas as squads. Isso também é uma forma de enxugar o custo do desenvolvimento, né? Porque, querendo ou não, o QA é mais uma pessoa que você tem que pagar ali por mês para fazer toda a funcionalidade. Pô, legal. E é uma experiência, por exemplo, que eu desconhecia. Para mim, eu achava que todo squad precisava do QA. Mas eu comecei a ver uma movimentação já aqui de algumas empresas de o QA tá saindo ali do escopo do squad e tá entrando assim num momento mais vertical ali, em cima de vários produtos. E aí você trouxe esse exemplo lá de fora e eu consigo ver que é como você falou, a maturidade em cima de testes, né? Quando nós, desenvolvedores, começamos a ter uma maturidade muito boa de fazer testes e a própria empresa foca nisso, realmente está bem, a qualidade está bem alta. Então começa a tirar um pouquinho o propósito daquela função, já que o produto está bem maduro no teste, né? E aí é uma visão que eu acho que é de evolução, né? Se a gente voltar um pouquinho mais atrás, teste era algo que era a primeira coisa a ser sacrificada num projeto de desenvolvimento. Nem existia. Nem existia. Bem, mas antes nem existia. Cara, eu demorei, para ouvir falar de testes, assim, cara, eu demorei, mais ou menos uns 6, 7 anos para falar assim, entrar numa empresa que mexe com teste, eu demorei uns 7 anos, cara. Não, teste, na minha época, era debugar o código. O desenvolvedor debugava, tava testando lá na hora, né? Então, as coisas vão evoluindo. E aí veio os testes unitários, que era a primeira coisa que a galera sacrificava. Não, estamos com prazo rápido aqui. Sacrifica teste, eu quero que entregue projeto. Se quebrar, a gente vai consertando lá na frente. Isso era aquela visão, né? E aí a gente vai evoluindo. Hoje, a gente já está no cenário que testes é importante. O que a gente tem hoje? Quality Gate. Ou seja, só sobe se tiver um nível de testes. Então, a gente já está nesse ponto, né? Mas com os QAs ali dentro para fazer aquele teste do produto em si e tal, do escopo. E eu já vejo a evolução, que é o que a Adriana trouxe lá de fora. Que as empresas já estão fazendo assim. O QA sobe um nível mais macro gerencial ali em cima do produto e a qualidade está intrínseca ali dentro de cada desenvolvedor e dentro do produto, dentro de cada projeto, né? Então é interessante você ver essa linha de evolução que está sempre evoluindo, né? E eu achei muito legal, muito interessante. Eu não estava entendendo porque estavam as empresas querendo tirar a QA de dentro das squads. Agora eu já estou conseguindo pegar essa sacada. É porque os desenvolvedores têm que ter essa maturidade, né, do seu código. O código tem que ter qualidade. Sim, e outra coisa é que antigamente quem fazia essa parte de teste com Cypress era o QA. Antigamente não, né? Eu não sei como são nas outras empresas, mas a empresa que eu tô é o QA, não é o QA que faz, é o desenvolvedor. E eu vejo como fica mais rápido, porque eu já crio uma nova feature e ao criar a nova feature, eu já transformo aquilo num teste end-to-end com Cypress. Então, eu já sei o que tem que fazer, porque eu já estou por dentro da parte de negócio, já sei o que meu código está fazendo, já sei o que o usuário tem que fazer, quando que vai dar erro, quando não vai dar. Então, facilita muito, porque antigamente eu fazia a feature, mandava para dev,
Daí falava porque, olha, a gente fazia uma reunião, daí explicava o que eu tinha feito, explicava a função, explicava o comportamento esperado, e daí o QA fazia a automação. Aí depois que ele fazia, ele mandava para dev, daí a gente testava junto. Então tudo isso ocupava um tempo muito grande. Então o desenvolvedor pegando essa responsabilidade, fica tudo muito mais fluido e mais rápido. É isso que a Adriana falou, só puxar o gancho do... Né, ela falou que viu alguns testes, ela segurou as lágrimas ali que eu senti, que eu lembrei de uns assim também, que tipo, uns testes que não testam nada. É uns testes que é só para, enfim, muito falho, muito raso, né? Não testa de verdade o que precisa. Né? E aí até um gancho que eu penso assim, que esse cenário, né, que a Adriana até sentiu, né, a figura do QA não ser mais um componente essencial dentro de cada equipe, ser algo mais cross, que atravessa, né, ele atende a todas as equipes, e parte dessa responsabilidade da figura que era fixa, né, fica dividida um pouco entre essa figura cross times e essa figura que hoje é o desenvolvedor. Só que para isso funcionar direito, tem que ter essa maturidade, esse entendimento do que tem que ser testado e como tem que ser testado. E digo mais, eu sempre falo, né, e o que não ser testado, né, tem que ter um limite também, né, sempre quando a gente até estava conversando aqui, né, é importante você falar para quando eu devo usar isso e quando eu não devo usar isso, né, nada, você não precisa, os extremos sempre fazem mal, né, então, para mim, isso só funciona se tiver essa cultura, porque toda aquela expertise que o QA tem, né, o desenvolvedor não é só fazer o teste, né, tipo assim, fazer o teste, fazer bem feito, testar o que tem que testar, já é parte, e só tudo isso é só uma parte do que um QA precisa, né, então é mais um desenvolvedor triple stack, e sei lá o que mais vou inventar, mas não é só porque assim, fazer o teste, eu lembro que em dado momento o desenvolvedor até alguns faziam e tal, mas a partir do momento que eu vejo que não há mais uma figura de um QA dentro do time, o dev ele tem uma responsabilidade maior de ter um pezinho em QA, né? A gente tem lá o desenvolvedor hoje, né, que tipo a figura, né, do full stack, que tem até o tal do full cycle, tem o wrapper master lá, não sei mais o que vai aparecer, mas tem o cara que sabe de front, de back, de DevOps, agora vai saber de QA, e se o café não tiver bom no açúcar, vai dar ruim. Então, assim, tem que... é muita coisa, né? Mas, enfim, essa conversa rende muito, né? A gente pode até fazer uma pauta sobre isso. Peixoto, você não tá demitido, Peixoto é QA, tá? O Yuri só tá aqui ajudando, tá, Peixoto? Fica com ciúme, não. Você volta. E puxando aqui o gancho, eu vou até pular um item aqui que a gente estava conversando. Você citou, Adriana, e você falou, me parece que é o seu queridinho, você gosta muito dele aqui, o TypeScript, né? A gente aqui, pelo menos o Yuri também, né, é do mundo do .NET, a gente é da linguagem compilada, e eu lembro que eu fui mexer num projeto de React, e tinham 2 projetos, né? E aí um projeto tinha o TypeScript e o outro não, né? E, putz, eu me localizei muito mais rápido naquele projeto que tinha TypeScript, né? Porque... E eu fico muito assim, claro, para quem está nativamente a aprender JavaScript, é sua língua mãe, é isso que existe, né? Mas para mim, eu entrar num método, aliás, ter um método lá e eu não saber o que ele me devolve, né? Eu não sei se talvez uma ferramenta, né? As ferramentas hoje estão mais modernas, né? Você põe o mouse ali, elas te respondem, mas quando eu comecei a ver isso, né? Você tinha que achar a declaração daquela função para saber qual era o objeto que ela te devolvia. E para quem está no mundo aí fugiu, gente, compilado, né, o mundo tipado, essa é a palavra que está procurando, o mundo tipado, isso tudo é tudo mais explícito, tá tudo ali, né? Aquele método te devolve isso, ele quer coisas desse tipo, né? Então, não sei se é por isso que você gosta, então conta pra gente aí por que você gosta de TypeScript, Adriana. Então, eu já comecei o meu primeiro emprego, já foi com TypeScript. Então, a minha referência era TypeScript. Eu tive o meu choque quando eu fui trabalhar num projeto que era só JavaScript. Daí eu caí para trás, porque quando você vai, sei lá, colocar uma chamada de API no front, você já vai no back, você pega tudo que vai receber, o request, o response, tudo certinho, e com TypeScript você organiza, então você sabe o que você tem que mandar, você sabe o que você vai receber, tudo fica muito organizado. E depois quando você
Você vai utilizar o retorno daquela API, você escreve lá o retorno, põe um ponto e ele já lista tudo. E se tem alguma coisa que não volta, já dá erro pra gente. Então fica muito mais fácil de identificar quando, às vezes, o back-end faz uma mudança e não avisa o front e quebra alguma parte. Quando não tem o TypeScript, é um Deus dará. Tudo jogado, bagunçado, ninguém sabe se vai dar erro. E o TypeScript é legal porque antes ele não deixa você fazer coisa errada. Então, se você quer usar um retorno que não existe, ele não vai deixar. Você vai ter que mudar lá na interface. Então, eu acho maravilhoso porque fica tudo muito organizado. E assim, quando você vai começar a implementar, é mais difícil. Mas depois, quando você está ali no meio, fica tudo mais fácil, mais organizado, não deixa errar tanto. Para mim, TypeScript é vida. Eu peguei alguns projetinhos em Node, né? E tinha TypeScript e outros que não tinham. E aí eu te pergunto, tem quem não gosta de TypeScript? E se existe, por que não gosta? Assim, o problema do TypeScript que eu vejo é que às vezes você quer importar uma biblioteca e tem bibliotecas que já são com TypeScript e daí você importa e utiliza, é super tranquilo. Mas às vezes você quer uma biblioteca específica, agora eu não sei se está assim, mas 2 anos atrás a gente queria utilizar uma biblioteca específica e ela não tinha com TypeScript, então a gente teve que meio que baixar ela, meio que organizar ela para funcionar e daí sim puxar para o projeto. Isso deu muito trabalho, então isso é um ponto negativo. Por exemplo, quando a gente estava utilizando Vue e TypeScript, tinha muitas bibliotecas que não tinham essa compatibilidade de Vue com TypeScript. Me falaram que agora está muito melhor. Então isso é um problema. E também é um problema quando você está criando alguma coisa e não consegue tipar. Porque tem algumas coisas que, assim, é muito estranho. Você tenta fazer a tipagem e não aceita e fica dando erro. Aí você tem que colocar um N lá. Só que é horrível, colocar N é a mesma coisa que nada. Então, tem pessoas que não gostam porque tem essa... Como que eu posso dizer? Tem pessoas que não gostam porque você não tem tanta facilidade. Às vezes você quer fazer uma coisa muito rápida e já colocar em produção e o TypeScript te dá uma freada. Mas eu, sinceramente, acho que aquela freada é tipo os testes. É aquela freada que no começo demora para engrenar e tudo mais, mas depois que vai, flui bem. Eu prefiro pensar no longo prazo do que no curto prazo e colocar logo em produção e depois ficar sofrendo do que pegar e fazer uma coisa bem bonitinha, certinha, que depois você consegue manter sem ficar se estressando. Aí é a maturidade do desenvolvedor, né? Saber que a qualidade antes é melhor do que o remendo depois. Sim, mas daí também tem que colocar muito na balança qual que é a aplicação que a pessoa quer fazer, que bibliotecas estão disponíveis, se tem biblioteca com TypeScript ou não, se vai valer a pena realmente tipar uma biblioteca, baixar e fazer do zero, ou você, se não tem opção de biblioteca, você fazer aquela implementação toda sozinha. Tem várias coisas para colocar na balança. Às vezes, realmente, não vale a pena usar um TypeScript no projeto. Mas eu acho que, na maioria das vezes, vale a pena. Isso é interessante. Cada caso é um caso, né? Que a Adriana falou. Se você está numa posição... Às vezes, há muitos cenários onde, assim, há decisão em conjunto, onde se sabe que isso vai ter um custo. E ele precisa ser pago. E, normalmente, quem paga é a gente. Então, assim... Se isso é um combinado, né, pode acontecer de, gente, realmente a coisa apertou, a gente vai fazer assim e a gente vai pagar daqui a pouco isso, enfim. Agora, eu acho que a gente, no começo da carreira, a gente fica com medo de dizer não, né, e é até perigoso em algumas situações, mas eu vou te dizer que tem muito chefe que ele quer alguém que diz para ele coisas que os outros não dizem, né, o que ele não quer ouvir. Porque, putz, ele tá fazendo merda e tá todo mundo apoiando, né? Não, vai lá, faz o negócio. Isso aqui vai dar tempo? Não, vai, é bom. E na verdade não é bom, só tá dizendo que ele quer ouvir com medo da reação dele. Então, assim, se você... Acho que isso mostra muita personalidade e coragem também. Eu sei que não é fácil, nem sempre dá pra fazer isso. Mas, realmente, se é um combinado, tá todo mundo ciente, é um débito técnico, né? Agora, quando tá todo mundo prometendo uma coisa, mas na verdade é outra, aí não deve, aí é sabotagem e o negócio vai afundar. Inclusive, quando eu comecei como desenvolvedora, eu não sabia dizer não. Eu sempre dizia sim. Acho que todo mundo, né? E eu vejo isso também quando os desenvolvedores entram assim na squad.
um desenvolvedor entrou novo na empresa. Às vezes o PO fala, mas não tem como dar um jeitinho. E daí a pessoa fala, talvez, a gente pode fazer tal coisa, mas vai ficar assim só pra gente entregar no prazo. Daí depois a gente abre uma feature só para bug fix, que é consertar aquele problema que a gente fez. Só que acaba que isso nunca acontece, porque o PO ele vai lutar pelo lado dele, que é a parte de negócio, e entregar quanto mais features puder. Então ele não está olhando pela qualidade do código. E o desenvolvedor tem a responsabilidade de olhar pela qualidade do código e entregar a maior parte de features com o melhor código possível. Então quando acaba que o desenvolvedor não consegue dizer não, começa a entrar muita gambiarra no código, porque o PO sempre vai forçar que o desenvolvedor faça da forma mais rápida possível. Mas o desenvolvedor é o cara que vai trabalhar naquele código. Então imagina que, sei lá, você está numa sala e começa a ficar tudo zoneado. Só que é você que vai trabalhar nessa sala. Então é muito importante você dizer não, principalmente quando você foca em ficar a longo prazo numa empresa, porque senão o código começa a virar gambiarra em cima de gambiarra e depois de um tempo não tem muito o que fazer. Tem uns códigos que você tem que pegar e jogar no lixo, começar do zero. Só que para uma empresa fazer isso é muito dinheiro. E daí às vezes já tem muito cliente conectado, vai ter que fazer muito teste, pode ter muito risco envolvido, e daí vira aquele projeto de código legado que ninguém quer colocar a mão. E daí o problema é, desenvolvedores bons não querem mexer com código legado e o melhor desenvolvedor ele sempre vai ter a voz de escolha para ir pro projeto ou para a empresa com os melhores códigos mais bem feitos. Então acaba que o código legado, além de ser um código legado ruim, normalmente vão ser pessoas que não conseguem sair dali ou ficam, sei lá, por 3 meses e vão para outra empresa porque não aguentam. Então, além de ser um código legado, ele começa a virar uma bola de neve porque fica cada vez pior, só com gambiarra, só com if. E isso é uma coisa que nós, desenvolvedores, temos que pegar a responsabilidade de falar não. E às vezes nem falar que tem solução, que tipo, sempre tem uma solução gambiarra. Mas não falar que tem, porque se o PO souber, ele vai forçar até conseguir você fazer aquela solução gambiarra. Então o que eu faço é, não tem jeito. Não tem jeito, a gente vai precisar de 1 semana a mais para fazer e é isso. Dica de ouro aí, hein? Um acordo mútuo da squad toda de querer fazer um código bem feito e dizer não, porque se 3 desenvolvedores falam não tem como, um desenvolvedor fala, não, tem um jeitinho que dá para fazer, provavelmente aquela feature do jeitinho vai entrar na próxima sprint e daí todo mundo vai ter que fazer a gambiarra. É complicado. E esse lance, né, é uma conta que sempre volta e, putz, tem muita gente que fala assim, eu vou fazer esse negócio aqui, eu tô falando, não é para dar a deixa, mas tem muita gente que faz, para fazer o contrário do que eu vou falar, tá? Mas tem muita gente que faz e fala assim, eu vou entregar isso aqui, porque até isso aqui terminar, virar um problema e voltar para mim, que eu já tô em outro lugar. Gente, isso não é legal, não faz isso. Porque pensa se todo mundo fizesse assim, você vai entrar num lugar onde alguém fez, é você que se ferra, né? Então, assim, vamos pensar no coleguinha é pensar em você, de certo ponto, tá? E outro lance até que a Adriana falou, né, que, poxa, se gasta, custa muito caro, né? Porque você vai lançar um negócio, depois tem outra galera para arrumar aquilo e vai gastar tempo e às vezes a pessoa não vai conseguir, vai entrar gente, vai sair, vai entrar gente para tentar arrumar aquilo e aquilo vira uma bola de neve. E para piorar toda a situação, às vezes, mesmo com tudo isso, né? Todas as outras coisas que essa solução que a empresa fornece, ainda assim é lucrativa, a ponto de conseguir empurrar isso. Então, isso é um negócio que às vezes não tem volta. É um negócio que você coloca lá e já era. É quase como perder um dedo. Tipo, não tem mais não tem o que fazer, já era. Tipo, eu ia dar um exemplo pior, mas tipo, é pra sentir a dor aqui, porque não tem jeito. Às vezes é um negócio que você coloca, é uma semente que vai dar ruim, entendeu? Então, assim, pensa muito bem. Como eu falei, pensar no colega é praticamente pensar em você. E a galera também esquece que tem Git Blame, né? Aí só resolve se sair daí. Nossa, Git Blame. Eu lembro uma vez que saiu um cara da empresa, não vou falar quem era, vou dar deixa, mas eu lembro que assim que ele saiu, eu assumi um monte de coisa que ele fez. Eu passei uns 4 meses xingando ele todos os dias. 4 meses. Eu lembro o nome, eu lembro a época, eu lembro certinho. Eu falava, mano, mas como é que o cara me faz um negócio desse? 4 meses tentando arrumar tudo que o cara fez. E, nossa, gente, tipo, dias de você entrar 9,
9 da manhã, almoçar às 5 da tarde, ir embora às 10h30 por causa que alguém fez um negócio mal feito. Sabe? Isso acontece, você ferra com a vida das pessoas. Então, por favor, gente, de novo, se você é essa pessoa, né? Imagine que tem outra pessoa fazendo isso no lugar onde você vai entrar. Você pode estar se livrando de um problema aqui, mas ganhando outro ali na frente. Então, esse mundo é muito pequeno, né? Acho que todo mundo aqui talvez já tenha sentido. Ó, todo mundo balançando as cabecinhas. Todo mundo deve ter sentido isso. Cara, eu já fui chefe de pessoa que era o meu chefe. Tipo, esse mundo dá volta. Então, assim, por mais que tem muitas empresas, muita coisa de tech, tá virando conselho mais de carreira pessoal do que de tudo aqui. Mas só, gente, vamos tentar fazer as coisas direito e é isso aí. Resumindo, é isso. Eu, quando entro, eu vejo... Na hora que eu vejo uma gambiarra ou um código mal feito, a primeira coisa que eu faço é git blame, ver quem fez. Ele pode nunca saber, mas depois que se faz um git blame, o nome dele vai correr a empresa toda. Todo squad vai saber quem foi aquele cara. E agora tem LinkedIn. Você vai olhar o git blame e vai falar, quem é essa pessoa que fez essa porcaria? Aí você de repente lá, 10 visualizações no mesmo dia do LinkedIn, pode ter certeza que deram um git blame em algum projeto que ele fez e a galera foi lá, os caras saber quem é o cara. E agora, e pra piorar, imagina, você viu o git, achou a carniça lá no meio, descobriu quem é, foi no LinkedIn e essa pessoa veio fazer, você foi pra outra empresa e essa pessoa veio fazer entrevista onde você trabalha e alguém pergunta, isso aqui, essa pessoa vai fazer entrevista aqui com a gente, dá uma olhada no perfil dele. Aí você olha e, essa é aquela pessoa. Olha a merda aí. Eu sempre fazia isso. Nossa, eu ia olhar o LinkedIn da pessoa, não só eu e meus amigos. Então, é bem complicado isso. Se você não pensa numa forma mais de comunidade, de fazer um código bem feito, porque outras pessoas vão trabalhar naquele código, pense nessa forma individualista, que talvez você não consiga um outro emprego, porque as pessoas sabem que você fez muita gambiarra e muito código mal feito. Bom, gente, o papo tá muito bom. Essa carreira front tem muita coisa para conversar, mas a gente tem que encerrar aqui para não deixar muito longo. E eu queria trazer aqui uma perguntinha para Adriana, que é para quem tá ouvindo a gente aí, que quer se aventurar aí nessa carreira, entrar nessa estrada aí do front-end. Qual o conselho que você dá para essa galera que tá querendo entrar para a carreira de front-end? Beleza. Primeiro conselho é não espere resultados rápidos. Eu sei que tem muita gente na internet falando, em 6 meses você vai conseguir ganhar 5 mil. Talvez um tempo atrás isso fosse possível, eu tenho até amigos que conseguiram isso do zero, mas o mercado está se equilibrando agora, então não está tão mais fácil entrar como front, mas ainda é uma carreira muito boa, com ótimas oportunidades, salários muito bons, empresas muito legais para trabalhar e pessoas também muito legais. Então, estude um pouquinho todo dia, foca no longo prazo, que mesmo que você não entre na área do front, isso, saber programar, saber programação, saber como as coisas funcionam por debaixo dos panos, vai abrir muito a sua cabeça e abrir para muitas oportunidades boas na tua vida. Então, uma pessoa que já entende um pouco de programação e mexe, sei lá, só com Excel ou com alguma outra coisa que é muito repetitiva, ela pode usar a programação para fazer uma automação para ajudar ela a trabalhar mais rápido e focar a energia em coisas mais importantes. Então, estudar programação é uma coisa que vale muito a pena, vai abrir muito tua cabeça, e eu acredito muito que daqui a um tempo, todo mundo vai saber programar um pouquinho, nem que seja o mínimo, mas vai ser uma coisa que nem é inglês agora no currículo, meio que mandatório. Você ter inglês no currículo não é um diferencial mais, é uma coisa que as empresas querem. Pô, legal. E o meu conselho é siga o que a Adriana falou e aproveita, siga ela nas redes sociais, porque eu curto pra caramba os conteúdos que ela traz lá. Olha, você pode ser o sênior que for, mas sempre tem uma coisa nova pra você aprender. É verdade. E todo sênior já foi um júnior também, né, gente? Lembrem disso. Às vezes você se compara. Uma coisa também que eu vejo é a galera que tá começando em programação se comparar com o pessoal que começou a programar com 15, 12 anos de idade. Mas, gente, cada um tem uma história diferente, experiências diferentes que fazem aprender mais rápido, ou às vezes você tem que começar do zero e tá tudo bem.
O importante é você com você mesmo, tá ali focando, estudando um pouquinho cada dia. E a maioria das pessoas não estudam todo dia. E para ser sincera, depois que você chega num patamar, você quer estudar outras coisas. Então eu, como dev, às vezes eu não estou estudando tanto na área de tecnologia, estou estudando outros assuntos. Então você estudando todo dia um pouquinho, você vai chegar lá e às vezes até ultrapassa pessoas que já estão na área há 10 anos, vai saber. É verdade, esse mundo dá muita volta, as coisas mudam muito rápido, e é isso aí, de pouquinho em pouquinho você chega lá. Nossa, vontade de conversar mais, tem várias coisas, várias ideias, mas não dá, a gente precisa fechar. Adriana, muito obrigado por ter aceitado falar com a gente mais uma vez. Yuri, mais uma vez, obrigado pela participação. E as redes sociais, como o Yuri falou, vai estar tudo aqui na descrição, siga ela lá. Muito divertido também, um conteúdo muito legal que ela compartilha lá. E, gente, é isso aí. A você que ouviu esse programa até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau!